Porque o que uma parte do jornalismo fez em relação aos médicos desde o início da pandemia, se colocando como especialista, jornalista, querendo dizer que sabia mais do que pessoas que dedicaram suas vidas à medicina, com artigos científicos publicados nas melhores revistas do mundo, com estudos feitos ao longo da vida e com todo o trabalho, a dedicação, a coragem que eles tiveram desde o início da pandemia para atender os pacientes. Esses jornalistas foram de uma arrogância tão grande, que tudo que eu podia dizer naquele momento era desculpas. Mas, obviamente, que eu estava falando por algo que eu não tinha feito e que outras pessoas fizeram. E o que me dói é saber que essas pessoas até hoje não pediram desculpas, nem aos médicos e nem à sociedade. Eu espero viver para ver o jornalismo se regenerar e voltar a ser o que devia ser, que é um porta-voz da sociedade, focando no seu público-alvo, que é a sociedade, e trazendo as informações que interessam de forma verdadeira, isenta, ouvindo todos os lados. Eu posso ser acusada de não ser isenta hoje, mas hoje eu faço jornalismo de opinião e eu defendo não uma ideologia ou um partido político ou políticos. Eu defendo valores, que são os meus, que são, por acaso, conservadores. Mas eu respeito valores que sejam diferentes dos meus, da mesma forma como eu respeito as pessoas que pensam igual a mim. Só deixo esse diferencial aqui porque o que eu faço hoje não é mais jornalismo raiz, né? Mas nas minhas entrevistas e quando é para descrever fatos, aí sim eu sou fiel aos fatos, não tem como brigar com eles. Agora eu acho interessante você, né, na discussão, na mesada dos Pingos dos Is, fala que quem dera um dia ou o Brasil fazer como nos Estados Unidos, onde o jornalista se coloque, gente, eu sou conservador. E aí fique tranquilo para dar suas opiniões, no caso, quando opinativo, conservadoras, sem nenhum problema. Hoje no Brasil há um certo camuflo dessa situação. Eu sou conservador, por exemplo, mas se eu falar no site que sou conservador, num site de uma cidade de 80 mil habitantes, eu quero fazer uma pontuação aqui com uma diva do jornalismo brasileiro. Cristina, estamos numa cidade de 80 mil habitantes, mas nós perdemos para uma cidade de 2 mil habitantes, que é onde você coloca uma situação diferente do que a nata quer, você já é perseguido. Na verdade, isso está acontecendo no Brasil e no mundo, né? Não é um fenômeno só nosso. Mas a gente não pode se calar e a gente não pode permitir que o outro lado ache normal que pessoas sejam caladas. A gente precisa sempre continuar lutando pela liberdade, que é uma pauta conservadora, mas eu acredito que seja uma pauta também de uma parcela considerável dos que se dizem progressistas, porque sem liberdade a gente não faz mais nada, né? E liberdade de expressão é o início de tudo. Liberdade de imprensa na consequência da liberdade de expressão, mas cada indivíduo, como indivíduo, tem que ter direito de se manifestar, de manifestar seu pensamento, com responsabilidade, assumindo o que falar, se aquilo, enfim, for calunioso, for difamatório em relação a alguém, injurioso, e ele for processado, ele vai ter que responder pelo que disse, mas ele tem liberdade de dizer, e a gente precisa continuar lutando por isso. Cristina, seu abraço à população de Telêmaco, fique à vontade. Obrigada, um beijo para todos, muito obrigada pela acolhida aqui em Telêmaco Borba. Quem não concorda comigo, todo o meu respeito também. Vamos dialogar, vamos conversar como seres humanos que somos, respeitando uns aos outros. Primeiro que você é uma pedra angular ali do Paraná, na Jovem Pan, nos Pingos dos Is, além de outros programas que você faz, o seu contraponto, mas faz um favor para este humilde jornalista, deixa um abraço no Augusto Nunes, deixa um abraço no Fiuza, deixa um abraço em todos os participantes daquela mesada que representam um Brasil que ama o Brasil e que ama a família, tá bom? Eu estou em outras bancadas agora, estou no 3 em 1 e no Jornal Jovem Pan, que são antes e depois do Pingos, mas eu mando um abraço para eles sim. Um abraço, boa noite. Boa noite.